E o meio-campista Alan já chegou para realizar exames médicos e assinar contrato dizendo que é seu sonho jogar no Corinthians. Jornalista garante que o Timão tem interesse no retorno do meia atacante Pedrinho e o Memphis voltou a falar sobre o pênalti perdido no derby do último domingo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você já resolveu o seu IPVA 2026? No Super App da Gringo, você consulta o seu IPVA, multas, Renavan, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos de uma forma muito simples, um aplicativo muito fácil de usar. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e conhecer esse aplicativo que é o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Memphis que voltou a falar sobre o pênalti perdido no derby do último domingo. No último domingo, o Corinthians recebeu o arquirrival Palmeiras na Neoquímica Arena para o jogo da 7ª rodada da fase inicial do Campeonato Paulista. Um jogo em que o Timão dominou a partida, principalmente no primeiro tempo, com várias chances criadas, gols perdidos, inclusive um pênalti perdido pelo Memphis. Pênalti que, pouco antes da cobrança, durante as reclamações do adversário, o meio-campista Andrés Pereira foi lá, raspou a marca de pênalti, passou a chuteira por várias vezes. Na cobrança, o Memphis acabou escorregando. Na última segunda-feira, um dia depois do jogo, no dia 9 de fevereiro, o Memphis acabou meio que se desculpando sobre o pênalti perdido, falando de forma indireta sobre o que o meio-campista do rival fez. E na última segunda-feira ele esteve presente em uma entrevista com nada mais nada menos que o baixinho Romário e ele acabou mais uma vez falando sobre essa situação da penalidade máxima que ele perdeu. Ele disse, vamos para as palavras dele: eu olhei para a marca do pênalti, tudo parecia certo, mas a grama já estava danificada. Quando coloquei meu pé de apoio, me desequilibrei. Então, o Memphis mais uma vez citou a situação que aconteceu com a marca ali do pênalti, a região onde se cobra o pênalti, onde o meio-campista do Palmeiras, Andrés Pereira, acabou danificando a região e contribuindo para o escorregão e o pênalti perdido pelo nosso camisa 10. A minha opinião quanto a essas palavras do Memphis é a seguinte: bom, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar todas as vezes tocando nesse assunto. Ao meu ponto de vista, o que o Andrés Pereira fez foi, na verdade, um grande vacilo dos nossos jogadores. Não tinha nenhum jogador do Corinthians ali para proteger a marca do pênalti. E isso é inacreditável. Estamos falando de um derby. Você tem que ficar atento a cada detalhe. Existe a possibilidade do Andrés Pereira ser denunciado pelo STJD. Acredita-se que o jogador pode até ser punido e deve ser punido, porque é uma atitude antidesportiva. Mas nada vai mudar o resultado do jogo. O Corinthians já perdeu e perdemos um derby dentro de casa. O prejuízo maior foi nosso. Então, esse lance, esse detalhe que aconteceu, tem que servir de exemplo para que nunca mais os jogadores do Corinthians deixem a marca do pênalti tão exposta daquela forma. Foi um jogo ainda de fase de grupos, e se fosse um jogo eliminatório, estivesse valendo, por exemplo, o título do Campeonato Paulista. Então, que sirva de lição e que isso não aconteça mais. E agora vamos falar sobre informação de jornalista que garante que o Timão tem interesse no retorno do meia atacante Pedrinho. O Pedrinho
ele acabou surgindo no Corinthians de uma forma que muito rapidamente acabou chamando muita a atenção. Jogador que surgiu ali na base, campeão da Copinha em 2017, ainda com o Pedrinho sendo protagonista, jogando demais. Posteriormente, passou a ter as suas primeiras chances nos profissionais. Nunca conseguiu se firmar, nunca conseguiu ser aquele jogador que muitos acreditavam que ele seria mediante a tudo que ele fez nas categorias de base. Mesmo não sendo, por exemplo, titular absoluto, o Pedrinho acabou se tornando uma das maiores vendas da história do Corinthians em 2020, quando foi vendido para o Benfica por algo ali, pouco mais de 100 milhões de reais. Então o jogador foi para o Benfica. Hoje ele está na equipe do Shakhtar Donetsk da Ucrânia e está indo muito bem por lá, um dos principais jogadores. E por incrível que pareça, mesmo assim, surgiu uma informação do jornalista Ekren Konur que o Corinthians está de olho no Pedrinho e tem interesse no retorno do jogador. Pedrinho, que tem contrato com o Shakhtar Donetsk até o final de 2029. Por enquanto, não se tem, por exemplo, nenhum vestígio de que o jogador tenha interesse de retornar ao futebol brasileiro, mas acabou surgindo essa informação do Ekren Konur, ligando o Corinthians como possível interesse no retorno do jogador. Algo que, sinceramente, na minha visão, analisando o cenário, inclusive com o Pedrinho sendo cotado para jogar a Copa do Mundo pela seleção da Ucrânia, algo muito difícil de acontecer. Opinião quanto a essa informação do Ekren Konur é a seguinte. Vou ser bem sincero com vocês, eu nem queria falar sobre isso. Eu só estou aqui falando sobre essa questão do Pedrinho nesse vídeo porque eu recebi muitas mensagens, muitas pessoas me perguntando, muitas mensagens, capitão, o Pedrinho voltando, olha só, será que o Pedrinho pode voltar? Vou ser muito honesto com vocês, eu não tenho informação nenhuma sobre o Pedrinho, mas eu posso falar para vocês sobre o cenário. Eu particularmente não vejo o Pedrinho deixando o futebol ucraniano agora. Está indo muito bem por lá na equipe do Shakhtar. Ele esteve no Atlético Mineiro há alguns anos atrás e não foi bem. E sinceramente, estamos falando de um jogador que está cotado para jogar a Copa do Mundo pela seleção da Ucrânia. Eu particularmente não vejo, por exemplo, o Pedrinho voltando nesse momento ao futebol brasileiro. Ele comentou alguns dias atrás, algumas semanas, que gostaria de ter voltado para o Corinthians, mas que o Corinthians nunca fez, por exemplo, um esforço para ele poder voltar. O que eu posso falar para vocês é que o futebol é dinâmico, sempre falo. As coisas podem mudar rapidamente. De repente eu estou falando aqui para vocês que não tem chance do Pedrinho voltar e de repente algumas horas depois surgem informações que o jogador está voltando. Mas analisando o cenário, eu particularmente pouco acredito que o Pedrinho possa voltar. Que o Corinthians de repente tenha interesse no jogador, eu acredito que algum interesse até possa existir, mas entre o Corinthians se interessar e o jogador voltar em um Corinthians que não tem dinheiro, ainda mais que é a política de economia no futebol, falar em Pedrinho, que deve ter um salário bem alto lá no Shakhtar, é algo bastante complicado de se analisar. Na minha visão, essa informação do Ekren Konur, com todo o respeito, sinceramente, algo muito difícil de acontecer. E para finalizar esse vídeo de hoje, agora sim vamos falar sobre reforço que inclusive já chegou para se tornar mais um jogador do Corinthians nessa temporada. Meio-campista Alan já chegou para fazer exames e posteriormente assinar contrato, dizendo que é um sonho jogar no Timão. O Corinthians vai se aproximando cada vez mais de confirmar mais um reforço. Mais um reforço será anunciado. Estamos falando do meio-campista Alan, jogador que é um pedido especial do treinador Dorival Júnior. Desde o início dessa temporada, Corinthians tentando entrar em acordo com o Flamengo para tentar trazer o Alan que não será utilizado pelo Felipe Luiz, mas mesmo assim a equipe carioca acabou fazendo o jogo difícil para ceder, para emprestar o jogador. Várias idas e vindas, o Flamengo querendo cobrar pelo empréstimo, mas pelas novas informações, o acordo, o Corinthians não pagará pelo empréstimo do jogador
e terá um valor de compra fixado caso queira ficar com o atleta após o término do empréstimo, que se fala até o final dessa temporada, e pelo que se fala também, o Corinthians arcará com a totalidade dos salários do jogador. Enfim, acordo encaminhado, o Alan chegou no aeroporto de Guarulhos na manhã ainda desta terça-feira, 10 de fevereiro, para realizar exames médicos, estando tudo ok, assinar contrato com o Timão. Na sua chegada já tinham alguns jornalistas aguardando esse desembarque e nas primeiras palavras dele, ele acabou dizendo que é um sonho jogar no Timão. Vamos para as palavras dele. Vou comentar melhor depois, mas é meu sonho jogar no Corinthians. Estava ansioso, não vou negar, demorou um pouquinho, mas acabou dando certo. Não estava nem dormindo, estava louco para chegar aqui, jogar e treinar. Agora é construir minha história aqui dentro, treinar, evoluir e conquistar títulos. Então, o Alan, que é mais um reforço, claro, ainda tem os últimos detalhes, mas o jogador chegou para se tornar mais um reforço do Timão para essa temporada 2026 e já chegou dizendo logo de cara que é um sonho jogar no Timão. A minha opinião quanto a essas palavras do Alan é a seguinte: bom, Corinthians, mais um reforço, deverá ser anunciado. O Corinthians vai anunciar mais uma contratação. Além do Alan, também temos o meio-campista marroquino, o Zacaria Labiá, que a qualquer momento pode ser anunciado. O Angileri também já voltou. Então temos 3 jogadores aí na fila para serem anunciados como reforço. Até aqui, 4 contratações confirmadas e mais 3, então já estamos falando de uma totalidade de 7 contratações. Sem falar, é claro, do João Ricardo. Absolutamente que o Angileri já era um jogador que estava no ano passado, mas chegou para ser reforço novamente. O Dorival até agora não pôde contar com ele, então é um jogador a mais. O Alan acaba de uma certa forma trazendo muitas dúvidas, porque o jogador já há um bom tempo não consegue ter um bom desempenho, tanto é que estava afastado pelo Felipe Luiz, não seria utilizado, e vai tentar no Corinthians reencontrar o seu bom futebol. Eu falei para vocês que eu não estava 100% concordando. Agora que já veio, vou torcer e muito. Vestiu nossa camisa, vamos torcer muito para que ele dê muito certo com a camisa do Timão, jogador com salário alto e tudo mais. Sinceramente, nas primeiras palavras dele, gostei. O jogador, assim, aparentando um grande interesse, e isso é importante. E agora que chegou os últimos detalhes, faz exames médicos, assina contrato, é anunciado e depois já fica à disposição do Dorival. Ele estava treinando normalmente lá na equipe do Flamengo, então não deverá levar muito tempo para poder fazer a sua estreia dentro de campo. Enfim, mais um reforço, o Corinthians está prestes a anunciar mais uma contratação, meio-campista Alan, que vem por empréstimo junto à equipe do Flamengo, já chegou. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam do Memphis mais uma vez, tocando no assunto do pênalti perdido no derby do último domingo. E quanto a toda essa situação do Pedrinho, que o Corinthians tem interesse, o que vocês têm a me dizer sobre isso? E quanto ao Alan, já chegou, vai fazer exames médicos para se tornar mais um reforço do Timão. E aí, será que vai dar certo? Agora que chegou, vamos torcer e muito. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!